continuando o vídeo, vou só tomar o meu cafezinho aqui. O café tá esfriando. 13 minutos falando, o café tá esfriando. Aí, ó. Tá aí a dica, tá? Se alguma marca de café quiser me patrocinar, eu faço propaganda de café. Então vamos lá. Tem gente que diz sobre imposto. Imposto é roubo, porque a própria palavra já diz, né? Imposto é por imposição. Então a própria palavra seria um juízo analítico de que imposto é roubo. Vamos lá. Primeiro, a gente tem que falar um pouco aqui de fenomenologia linguística, né? Ou seja, de problemas da linguagem. Né? Por exemplo, bolo em espanhol é pastel, ou pastel que é bolo, eu não lembro, não tenho certeza. Então eu chego para um cara que fala espanhol e falo, olha só, eu quero um bolo. E o cara vem e me entrega um pastel, né? Isso aqui quer dizer o quê? Quer dizer que o sentido das palavras às vezes é contingente. É claro que o ideal é que a gente consiga, através da investigação ontológica, alcançar abstratos universais e definir os entes pela própria palavra, fazendo as palavras, evidentemente, serem juízo analítico, né? Então, podendo usar da própria palavra como um princípio de identidade, né? Algo que defina substancialmente aquele ser. Mas isso nem sempre acontece. Então é sempre bom a gente investigar o conceito, o ser em si, e não só pela sua palavra. Certo? Que nem, né, a Coreia do Norte, né, que é República Democrática da Coreia do Norte, sei lá. Enfim, ela é democrática? Ela não é. Certo? Então, né, por exemplo, o imposto é um termo que no Brasil nós usamos imposto, mas na Europa, né, nos Estados Unidos, o termo é public taxes, né, é taxas públicas, entendeu? Então, no momento que lá, então, se você pode usar aqui imposto, né, que dá o nome de imposto, torna o negócio imediatamente roubo, isso só serviria aqui, tá? E nos Estados Unidos, onde eles chamam de taxa pública, você já não pode usar o nome para fazer essa espécie de juízo analítico, tá bom? Então, assim, a primeira coisa vamos tornar o nome flatus vocis, não vamos ficar fazendo juízo analítico com o nome, vamos entender o conceito, beleza? O que é o imposto? Primeiro, a definição do que é Estado. Tá, vamos tentar definir o Estado ontologicamente, que sirva tanto para mim, quanto para vocês, quanto em qualquer lugar, beleza? O Estado, ele é o quê? O Estado é um ente abstrato político que delimita um espaço geográfico e que detém um monopólio do poder jurídico, né, executivo e judiciário do território que delimita. E evidentemente que, para ele ter o monopólio do poder executivo e etc., ele também precisa ter as terras, tá bom? Isso é o que a maior parte do pessoal não entende. O Estado, ele não é só, né, uma organização abstrata. Pelo que se define o Estado, compreende-se que o Estado ele é dono do território nacional. Toda a terra é do Estado, certo? Então, por que se justifica, por exemplo, os impostos que ele cobra sobre terra, sobre propriedade, etc? Por exemplo, quando você compra um terreno, você não é dono total do terreno, ok? Você não é dono, né, você não é dono do espaço infinito para cima do terreno, né? Existe o espaço aéreo, certo? Que não é seu. Caso contrário, você poderia derrubar aviões que entraram, né, verticalmente exatamente acima do seu terreno, porque ele invadiu a sua propriedade. Isso não existe, tá bom? E ao mesmo tempo, você não compra o espaço infinitamente para baixo, senão
você poderia cavar a Terra infinitamente e em algum ponto, né, algum ponto do núcleo da Terra é seu. Não existe isso. Todo proprietário de terras dentro de um estado, ele é proprietário, né, de um número exato da superfície da Terra e de tantos metros para cima e de tantos metros para baixo. Tanto que, por exemplo, né, falando da primeira hidrelétrica, né, do Brasil, eu não lembro o nome do cara agora, ele era dono, né, de hectares, né, de terra, ele era dono de muitas terras, tinha uma cachoeira na terra dele, e ele bolou, né, um projeto para fazer a primeira hidrelétrica. E ele não podia chegar lá e simplesmente construir a hidrelétrica. Ele tem que falar com o Estado, abrir um pedido de concessão para o Estado dar a ele concessão para ele colocar uma hidrelétrica ali. Hoje ainda, né, por exemplo, muitos caras que são donos de terra, eles não podem cavar a terra infinitamente para achar petróleo e ficar rico explorando petróleo. Ele tem que pedir concessão para explorar o petróleo. Assim como se você achar uma jazida de minério, você tem que pedir concessão para explorar a jazida de minério. Ah, isso significa que o Estado é violador e ele está roubando você? Não. Significa que, primeiro, o território é do Estado, e sendo território do Estado, ele te concede a terra, certo? Então, na verdade, toda a terra que alguém tem, ela é, na verdade, uma terra cedida por concessão do Estado, certo? Então, na verdade, o Estado, ele empresta terras, é mais ou menos isso. Eu não estou fazendo um juízo de valor, tá? Eu não estou dizendo que isso é um dever ser, eu não estou dizendo que deve ser assim. Eu estou dizendo que o Estado se define assim, entendeu? Então, em hipótese, o Estado, ele pode cobrar imposto, ele pode restringir a exploração de terra, etc. Porque a terra nunca foi dos proprietários, a terra é do Estado. Isso é o que é. Se isso é bom, se é ruim, se é produtivo ou não, se é ético ou não, isso aí é uma outra discussão que a gente vai entrar mais tarde, tá bom? Mas isso já refuta a ideia de que uma pessoa diz, olha só, se uma pessoa chegar e falar, olha só, o Estado é antiético, porque eu tenho que pagar IPTU, só tenho que pagar um imposto, né, referente ao tamanho da propriedade que eu tenho. Então, pô, eu tenho que pagar um Estado só por eu ter uma terra. Então, ele está roubando a minha terra. Não, entendeu? Porque você não é dono da terra e o Estado chega e te assalta, como se você fosse dono de uma carteira, andasse na rua e um cara tomasse a sua carteira. A terra, ela é do Estado. E a terra, sendo do Estado, ele está, na verdade, te alugando a terra. Entendeu a situação? Então é por isso que você paga imposto. Fora esse imposto, tem vários outros, como, por exemplo, né, a taxa, né, em vez de falar de imposto, né, vamos falar como taxa de prestação de serviço pública. Por exemplo, a gente paga taxa de prestação de serviço pública de proteção de fronteira. Porque o exército, que é custeado pelo Estado, ele está o tempo todo protegendo a fronteira. Então, só de você estar dentro do Estado, imediatamente você já goza de um serviço que ele presta. E se você goza de uma prestação de serviço, você tem que pagar. Analogamente, né, se a gente olhar um condomínio, né, você tem que pagar uma taxa de condomínio ao dono do condomínio. Por quê? Porque o condomínio não é seu. O condomínio, ele está te dando a concessão de um de seus apartamentos, entendeu? E você paga isso mensalmente. Então, né, essa questão do condomínio e a questão de uma terra, de uma casa ou de qualquer bem que você tenha dentro do Estado, ela é análoga. Porque assim como o apartamento é do proprietário do condomínio, toda a terra, ela é do Estado. Entendeu? Então, a taxa de condômino que você paga é analogamente a taxa que você paga ao Estado. Sobre proteção de fronteira, ou várias outras coisas, né? Por exemplo, prestação, né, de serviço de iluminação pública, prestação de serviço de saneamento básico, etc. Os anarcocapitalistas, eles vêm com outro argumento que é o seguinte, olha só, não importa se eu estou gozando desse serviço, porque o Estado me obriga a gozar desse serviço.
E se eu não quiser gozar desse serviço? Por exemplo, sei lá, eu pago, né, taxa de proteção de fronteira do Exército, mas eu não quero ser protegido pelo Exército, tá bom? Não quero. Então por que eu tenho que pagar alguma coisa pela qual eu não quero usufruir? Veja bem, todo espaço privado tem um problema análogo. Tem lá um bar, né, existe um bar que tem cover artístico. Você não quer cover artístico, você só quer beber a cerveja. Mas o bar, ele coloca lá uma placa, entendeu? Olha só, cobramos R$7 o cover artístico. Você não pode sentar no bar, ficar 3 horas bebendo e depois simplesmente alegar, né, que não quer pagar o cover artístico. Certo? Porque é um aviso ali. Ele avisa a prestação de serviço que ele presta e ele deixa explícito que ele cobra. A grande diferença disso para o Estado é que, é claro, há uma facilidade muito maior de deliberação entre o serviço, né, entre de qual entidade privada você quer gozar serviço ou não. Então, se você não quer pagar cover artístico, você vai simplesmente para outro bar que não tenha cover artístico. Então, o anarcocapitalista ele poderia dizer que a diferença, né, disso para o Estado é que num bar com cover artístico, ele pode escolher qual bar ele quer ir. Né? Então ele tem direito de ir e vir. No Estado, não. Bom, isso é uma mentira. No Estado, você também tem direito de ir e vir. O Estado, ele tem, né, toda a Constituição dele, certo? Ele diz todo tipo de serviço que presta e ele diz todas as taxas que cobra por, né, cada taxa referente a determinado serviço, e você pode mudar de estado se você quiser. Então, assim como existe o direito de beber num bar ou o direito de beber em outro bar, você tem direito de viver em um estado ou em outro. Entendeu? Inclusive, você tem até direito de escolher viver em estado algum. Assim como entre o direito de você escolher morar em um condomínio ou em outro, você tem o direito de dormir na rua, caso você não tenha possibilidade de pagar um condomínio ou outro. Aí os anarcocapitalistas vão fazer uma outra objeção, que é a seguinte: olha, eu não posso escolher qual estado eu quero morar, né? Porque para eu ir para um outro estado eu tenho que tirar título de cidadania. Se o outro estado não permitir eu tirar título de cidadania, então eu não consigo sair do meu estado. E eu não posso escolher não morar em estado nenhum, porque atualmente no globo cada fronteira de estado é delimitada por onde começa outro. Então não existe um espaço sem estado. Sim, mas isso é um problema contingente. O problema de um estado terminar onde começa outro, ou um problema de você não poder sair do seu estado porque o outro estado não te dá cidadania, não é um problema do seu estado, não é um problema do ente estado em si. É um problema contingente, certo? É um acidente, é um problema de uma manifestação de praxe. Entendeu? Então, por exemplo, seria a mesma coisa se você conseguir imaginar, né? Você vai, né? Existe um condomínio. E se não existir calçada e rua entre um condomínio e outro, se um condomínio terminar aonde o outro começa, e se o seu condomínio for cercado, né, por outros condomínios, então também existe a impossibilidade de você sair do seu condomínio para ir para outro, ou mesmo de morar, né, numa rua que seria um espaço que não tem condomínio nenhum. Da mesma forma que um estado é delimitado onde começa outro, a gente pode hipostasiar, por mais difícil que seja isso acontecer, uma cidade em que um condomínio termina onde começa outro condomínio. Inclusive, você pode imaginar uma situação em que você mora no condomínio. Vamos supor que você mora, né, numa cidade e a cidade foi tomada por feministas, tá bom? Todo mundo, os homens, as mulheres, são progressistas, são feministas radicais, etc. E só existe um condomínio, né, de pessoas que não gostam, né, em que o dono do condomínio não é feminista, etc. Você mora lá. Então vamos lá. Primeiro, o dono de um condomínio, ele é obrigado a aceitar você, a fechar contrato com você? Não. Então você mora num condomínio. Aí o cara chegou e ele aumentou o condomínio. Aí você discordou da taxa. Claro que se você discorda desse condomínio,
Você pode querer, não quero mais pagar esse condomínio, vou me mudar, vou para outro condomínio. Mas nenhum dos outros condomínios te aceita, porque você é machista, você é racista, tá? Essa comunidade é muito pequena, todo mundo conhece todo mundo, então as pessoas boicotam você comercialmente e socialmente, então nenhum outro condomínio quer aceitar você. Então ou você dorme na rua ou você continua morando no seu condomínio. O que vai acontecer? Você não quer morar na rua, você vai continuar morando no seu condomínio, pagando uma taxa que você acha abusiva, mas enquanto você mora lá dentro, você tem que pagar. Você não pode ficar lá dentro e simplesmente não querer pagar. Certo? Se você continuar lá dentro gozando do serviço do condomínio e não pagar, você que está roubando o dono do condomínio. Você não quer morar na rua. E a possibilidade de você não conseguir deliberar entre o condomínio que você quer morar não é culpa do seu condomínio, é culpa dos outros condomínios. Então todo problema contingente que acontece com o Estado pode ser trazido analogamente às questões privadas. Esse vídeo já tem 15 minutos, eu vou pausar e vou continuar outro vídeo.